Invocando a proteção divina, declaro aberta a sessão e convoco os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser retificado, dou-a por aprovada. Adiado a pedido do Dr. Paulo César, que na sessão anterior já havia declinado, queria trazer na próxima terça, processo 6473, Câmara Municipal de Várzea Grande, agravante. Dr. Lídio já votou, negando provimento. Acompanhar o relator, primeiro e segundo vogal. Dr. Paulo pediu vista. O processo 89206, prestação de contas de candidato, cargo de deputado federal, requerente Rosângela Aparecida Teixeira de Lima, e parecer é que as contas sejam declaradas não prestadas. Dr. Paulo César Sodré é o relator. Eu passo a palavra ao eminente relator. Presidente, a continuidade, eu quero mantê-lo adiado. Até pedi para minha assessoria, acho que não foi possível comunicar. Vou mantê-lo adiado. Adiado a pedido do nobre relator. Processo 6413, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador, 54ª Zona Eleitoral, recorrente Adevair Batista Cabral, recorrido Ministério Público Eleitoral. Parecer pelo desprovimento, que eu já antecipo a manifestação oral, e já passa a palavra ao doutor relator, doutor Agamenon, com a confirmação oral do parecer escrito. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral em face da sentença proferida pelo juiz da 54ª Zona Eleitoral da Comarca Cuiabá, que julgou desaprovadas as contas do recorrente relativas às eleições de 2012. Saliento que os presentes contas foram inicialmente julgadas como não prestadas, e após interposição de recurso, esse pleno anulou a sentença e determinou o retorno à zona eleitoral de origem para a devida análise da documentação, visto que esta havia sido trazida nos autos antes da prolação da sentença. Novamente analisadas as contas, a magistrada da Codes aprovou a contabilidade apresentada, o que motivou a interposição de embargo de declaração e o presente recurso eleitoral, posteriormente, Com os embargos, juntou documentos, os quais foram rejeitados conforme folhas 627 e 630. Suas razões recursais alegam em síntese que as irregularidades apontadas foram sanadas e ainda que remanescessem, não ensejariam a desaprovação das contas, visto que os valores representados nas mesmas são ínfimos e não maculam a contabilidade. As folhas 654 e 658, o Ministério Público Eleitoral, de primeira instância, ofertou contra-razões, pugnando o desprovimento do recurso. Dado vista da outra Procuradoria Regional Eleitoral, essa opina pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a lição impugnada que desaprovou as contas do recorrente. É o relatório. Eu vou ao voto logo, desembargador? Ressalto novamente que as presentes contas foram inicialmente julgadas como não prestadas e após interposição de recurso, esse pleno anulou a sentença e terminou o retorno à zona eleitoral de origem para a devida análise da documentação, visto que essa havia sido trazida nos autos antes da aprovação da sentença. Importante salientar, ainda que após a aprovação da sentença, o candidato à hora recorrente, ao opor embargos declaratórios, apresentou os documentos de folhas tais, que tratam de 4 recibos eleitorais e os documentos correspondentes à propriedade dos veículos ali doados. Documentos esses complementares ou já acostados nos autos, assim, entendo possível a sua análise, visto que não há, no presente caso, a apresentação, no meu entendimento, pelo menos de documentos novos. Passo à análise do recurso ora posto. As irregularidades apontadas pelo analista da cartória eleitoral e que foram preponderantes para a fundamentação da sentença foram as seguintes. Número 1. Não foram apresentados recibos eleitorais, documentos referentes aos recursos estimáveis em dinheiro, os recibos numerados aqui, contrariando o exposto no artigo 4º e 33 da Resolução 23376/2012. Quanto a isso, o candidato à hora recorrente alega em suas razões que foram apresentados recibos eleitorais como recurso de embargo de declaração objeto do protocolo número tal, datado de 10 de abril de 2015 e encontra-se acostado aos autos. Alega ainda que a falha apontada diz respeito à falta de apresentação dos referidos recibos e não à falta de emissão dos mesmos.
De fato, os recibos foram acostados aos autos em sede de embargos, após a aprovação da sentença que se deu em 24 de março de 2015. Mesmo que os recibos eleitorais tenham sido apresentados em sede de embargos, ressalto que esses foram emitidos e listados em data anterior à aprovação da sentença, conforme pode se verificar no demonstrativo acostado às folhas 522/525, que é o demonstrativo de recursos arrecadados, e as folhas 526 e 534, descrição das receitas estimáveis. Assim que pese a alegação do Ministério Público, tenho que a ausência da apresentação desses recibos não macula a lisura das contas ora prestadas, visto que as despesas estavam devidamente declaradas e os recibos foram emitidos. Número 2. Houve arrecadação de recursos de pessoa jurídica constituída no ano da eleição, contrariando o disposto no artigo 25, parágrafo 1º da Resolução TSE 23376/2012. Quanto a essa irregularidade, o requerente justifica que já se manifestou por ocasião da petição de folhas 511 e 518, datada 16 de março de 2015, ainda que essa inconsistência não pode se sobrepor ao princípio da proporcionalidade, devendo prevalecer o entendimento de que essa pequena falha não carrega gravidade suficiente para ensejar a aprovação das contas e sim aplicação de ressalva. Justifica ainda que é possível comprovar o faturamento bruto proporcional de pessoa jurídica doadora através do extrato simples nacional, de modo a demonstrar sua capacidade financeira de contribuir com a campanha. Apesar de ter justificado que o extrato simples nacional pode demonstrar a capacidade da empresa doadora, o candidato não trouxe aos autos o referido documento. Assim, entendo que a irregularidade persiste. No entanto, o valor da doação é de R$ 302,78, valor ínfimo em relação ao valor total de gastos na campanha do candidato, que foi de R$ 265.249,42. Assim, considerando que o valor doado representa 0,11% frente ao total de gastos da campanha, aplico o princípio da proporcionalidade e indico a presente irregularidade como ressalva. Número 3. Foram detectadas doações recebidas em data anterior à entrega da primeira e da segunda prestação de contas parciais, porém não informadas na época, contrariando o dispositivo no artigo 60 da Resolução 23376/2002 do TSE. Em relação a essa irregularidade, o candidato alega que se trata de mero descompasso entre o momento da efetiva doação e o registro dessa no sistema SPC-X. Quanto à alegada irregularidade, trago a seguinte jurisprudência. Essa jurisprudência do tribunal, nosso tribunal, da relatoria do Dr. André Posetto, está à disposição, e que diz exatamente se aplica ao caso de despesas realizadas no período de primeira e da segunda prestação de contas parciais e não registradas na data de sua ocorrência. Nesse caso, a jurisprudência aponta que não é o caso seria o caso de declarar de contas aprovadas com ressalvas. De fato, o registro das doações em data posterior à data da entrega das primeiras parciais não implica em desaprovação das contas. Número 4. Foram detectadas divergências entre o montante de débito financeiros constante no extrato eletrônico e as despesas financeiras declaradas no demonstrativo de despesas efetuadas, infringindo o disposto no artigo 12 e 17, ambos da Resolução 23376. Sobre esse item, o candidato alegou que não há nos autos qualquer comprovação da alegada inconsistência que, assim apresentada, não passa de mera alegação desprovida de qualquer elemento de prova. Alega ainda que a diferença correspondente exatamente ao valor de um depósito online no valor de R$ 10,89, efetuado na data de 17 de outubro de 2012, conforme comprova o extrato de folha 52, onde aparece o seu CPF, coincidente com o número informado na qualificação do candidato, folhas 4. Cita ainda que, se acrescentar esse valor, ou seja, o R$ 10,89, ao valor das receitas financeiras acusada no demonstrativo de receita e despesas de folha 37, de R$ 77.154,65, teremos o valor de R$ 77.165,64, que é exatamente o valor das receitas financeiras constante dos extratos bancários acostados às folhas 49 e 52 versos. Entendo que a justificativa é plausível e sana a irregularidade apontada. O item 5. Foram identificadas despesas pagas em espécie com os valores superiores a R$ 300, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º da Resolução do TSE. Com relação a esse item, o candidato alegou que já se manifestou através da petição de folhas tais
objeto protocolo número tal, datado 16 de março de 2005, em que esclarece se tratar de duas despesas, uma referente à fatura de energia elétrica no valor de R$ 329,40 e outra de fornecimento de água no valor de R$ 58,14, totalizando R$ 387,54. Argumenta ainda que não era possível efetuar o pagamento das despesas com cheque, vez que a rede bancária somente aceitava o pagamento em espécie. Assim, com o fim de abarcar as duas despesas, emitiu o cheque número 85.0005 no idêntico valor de R$ 387,54 para pagar as despesas. Na ocasião, apresentou a cópia dos referidos faturas e do cheque utilizado para quitá-los, pugnando pelo acolhimento da solução adotada, vez que não via outra alternativa, pois o não pagamento acarretaria a interrupção do serviço das concessionárias correspondentes. Justifica também que o valor é insignificante, comportando a aplicabilidade do princípio da razoabilidade para o fim de não ensejar a desaprovação das contas, mas, no máximo, a aplicação de uma ressalva. De fato, esse tribunal já se manifestou pela possibilidade de pagamento de várias despesas de pequeno vulto, com o desmembramento de valores advindos em um único cheque, o denominado cheque guarda-chuva, desde que as despesas estejam devidamente comprovadas. Trago a jurisprudência referente a um dos casos citados. Uma jurisprudência que era, no caso, o relator Dr. Jorge Luiz Tadeu, mas como o relator designado ficou o Dr. Samuel Franco, Dália Júnior. Eu vou ler a parte da emenda que diz exatamente o seguinte: é possível o pagamento de várias despesas com um único cheque quando o quadro contábil da prestação de contas do candidato permite também a aferição da regularidade dos recursos arrecadados, o seu trânsito pela conta bancária respectiva e o seu emprego nas despesas apresentadas documentalmente, notadamente quando a instituição bancária impõe limite na expedição de cheques, precedente dessa Corte Regional. Assim, entendo que as irregularidades apontadas não sejam desaprovação das contas, mas mera indicação de ressalva. Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalva as contas do recorrente Adevair Batista Cabral. É como voto, senhora presidente. Como voto, doutor Lídio. Bom, eu entendo que quando, ainda que pequenas as inconsistências na prestação de contas, mas quando somadas, né, elas poderiam sim ensejar a desaprovação das contas, né? Mas no caso concreto, como bem explanou o eminente relator, né, o candidato, toda vez que chamado e todas as inconsistências apontadas pelo Ministério Público, ele foi combativo no sentido de justificar pontualmente cada inconsistência apontada pelo Ministério Público na sua prestação de contas. E atrelado a isso, eu entendo que, invocando o princípio da proporcionalidade, é um candidato a deputado estadual, que todo mundo sabe que o valor da campanha é alto, e as inconsistências, todas elas que foram apontadas, são de valores bem ínfimos, né, se comparados com o custo total da prestação de contas. Então, com essas considerações, eu vou acompanhar, excepcionalmente, né, meu ponto de vista, né, o eminente relator. Doutor Flávio Bertin. Senhora presidente, eu já venho adotando esse mesmo critério que foi colocado pelo relator, portanto não tenho dúvida em acompanhá-lo. Senhora presidente, eu confesso que fiquei com uma certa dúvida em relação ao primeiro item, onde o candidato apresentou os recibos eleitorais somente após a sentença. Esse foi o fato que mais me chamou a atenção, porque a jurisprudência consolidada desse tribunal não admite a juntada de documentos após a prolação da sentença. E acho até que essa justificativa é razoável, porque o que importa para nós é a clareza do candidato na demonstração na apuração da arrecadação e dos gastos. E aqui, conforme bem detalhado pelo relator, apesar do candidato ter juntado os recibos após a prolação da sentença, ele já havia listado esses recibos, pelo que eu entendi foi isso, né? Ele já havia listado esses recibos
antes da aprovação da sentença. O que ele fez foi apenas juntar esse recibo em sede de embargos de declaração. Então, apesar de ser um aspecto que diferencia dos demais, eu achei que é plausível e razoável. Claro, até seria interessante. Essa questão ela não afronta a decisão do nosso tribunal. Nós já tivemos situações, eu até tentei pesquisar e não achei, se me recordo, até a desembargadora Mariana já foi até relatora numa situação aqui, onde exatamente, não era especificamente um caso como esse de recibo eleitoral, mas é de complementação de documentação. Então não se trata de trazer um documento novo, é um documento complementar. Teve uma situação, acho que no caso que a desembargadora foi relatora, era uma questão envolvendo extrato de bancário. Sim, pode. Fique à vontade. Quando aqui cheguei, o tribunal estava muito dividido. Alguns entendiam a possibilidade de juntada de documentos já em sede recursal, inclusive documentos de instrução que deveriam ter sido juntados lá embaixo. E outros entendiam que isso era perfeitamente possível. Eu sugeri à corte, naquela oportunidade, que parássemos de julgar por algumas sessões e para que pudéssemos chegar a um denominador comum, porque isso estava gerando insegurança. Segurança jurídica na composição da corte, obviamente. E trouxe um voto que depois foi referendado pelo colegiado no sentido da inadmissibilidade de juntada de documentos instrutórios em fase recursal. E isso ficou já assentado nessa corte, que essa impossibilidade, sendo o documento que já poderia ter sido juntado, inadmissível juntado em sede recursal. Era isso que... Sim. No caso concreto, senhor presidente, que de uma alteração dos precedentes da casa, entendeu? No caso concreto, eu acompanho integralmente Vossa Excelência, porque são 4 recibos eleitorais, apesar de que recibo eleitoral é algo que se dá muita relevância na prestação de contas, mas esses recibos já haviam sido nominados e listados na relação que o candidato aportou no início da prestação de contas. Então, com essas considerações, sem alterar aqui os precedentes da casa, eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Desembargador Luiz Ferreira. Eu também vou acompanhar o ilustre relator, só que eu acho que não se trata de documento complementar, que uma coisa é um relatório, outra coisa é um recibo. Eu acho que, de fato, nós podemos abrir mão do entendimento de que só se deve juntar até a fase instrutória, portanto, antes da aprovação da sentença. Isso aí é pacífico e está acabado. Porque aí ele declarou os recibos e só por um esquecimento ou alguma coisa imputável ao ser humano, ele não o fez a tempo e modo devidos. Quer dizer, mas complementar não é, porque são dois documentos diferentes, correto? Então, sem essa complementariedade, para que não se transforme em jurisprudência, eu voto com Vossa Excelência também. Ficou claro. Ele apenas talvez esqueceu. Não terá falha humana, né? Tribunal, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso, aprovando com ressalva as contas de Devair Batista Cabral nos termos do voto do doutor relator em dissonância do parecer ministerial. Processo 72348, embargos de declaração em recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo vereador, Nova Olímpia, 13ª Zona Eleitoral, embargante José Pires de Moraes Neto, relator Dr. Ricardo Almeida, e está com a palavra. Senhora presidente, se me permite, se a corte me permite, é um caso clássico aqui de... Bom, eu acho que é bom ler o relatório, né? Bom, cuida-se de embargos de declaração, posto por José Pires de Moraes Neto, contra o acórdão 24.919, que em sessão plenária do dia 6 de 8 de 2015, à unanimidade, negaram provimento ao recurso interposto. Eu cito aqui a ementa do acórdão, né? Aduz o embargante que a omissão acerca da análise dos recibos eleitorais acostados às folhas 85/105 e contrariedade, tendo em vista a entrega de todas as peças elencadas no artigo 40 da resolução do TSE, o que ensejaria sua aprovação. Requer o provimento dos embargos. É o relatório, senhora presidente. Não há parecer, desculpe. Então, como eu estava dizendo, é um caso clássico de tentativa de rediscussão aqui da matéria já tratada no recurso eleitoral. De modo que eu estou conhecendo o embargo de declaração e negando o provimento aos presentes embargos por não vislumbrar, dentre os argumentos do embargante, a configuração de qualquer vício alegado. É como voto, senhor presidente. Como vota o doutor Paulo César? Acompanho o relator. Desembargador Luiz Ferreira? Doutor Agamenon? Doutor Lídio? Bem, eu acompanho. Doutor Flávio? Com relator, excelência. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento desse embargo nos termos do voto do doutor relator. Eu vou até desligar um pouquinho o microfone, só com relação aos embargos. Eu acho que o caso seria de decisão.
Proclamamos esse resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Recurso criminal? Foram desprovidos os embargos. Já que a senhora colocou, vamos adotar um critério aqui. O juiz, 41, desembargador, o juiz a quem tiver sido distribuído o processo é o seu relator, sendo da sua competência negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou em confronto com súmula ou jurisprudência predominante do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais superiores. Pois é, mas aí é preciso que a gente sedimente a ideia de que aqueles pressupostos alegados são manifestamente inadmissíveis, porque senão ele não entra, essa luva não cabe nessa mão.
vereador. Que seria desta corte sem Vossa Excelência aqui? Processo 34538, recurso criminal, ação penal, crime eleitoral, transporte ilegal de eleitor, Canarana, 31ª Zona Eleitoral, recorrente, Itacir Faquim, recorrido do Ministério Público Eleitoral. Doutor Lídio, já antecipo que o parecer escrito é pelo desprovimento do recurso. O homem é primo do ministro do É isso Supremo. mesmo. É. E eu já está referendado o parecer, Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Itacir Faquim contra a sentença proferida pelo juízo da 31ª Zona Eleitoral, que o condenou pela prática de crime previsto no artigo 11 da Lei 6.091 de 73 e artigo 39, parágrafo 5º, inciso 2º da Lei 9.504/97, a pena de 4 anos de reclusão e 6 meses de detenção, bem como ao pagamento de 200 dias multa, fixado cada, no mínimo legal, bem como a 5.000 FIRs. O recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 11, inciso 3º da Lei 6.091 de 74 e 39 da 9.504, porquanto teria oferecido transporte a 2 eleitores indígenas, bem como arregimentado eleitores em favor de candidatos da coligação Canarana é para quem ama. E resignado com a condenação acima descrita, o denunciado interpôs o presente recurso, argumentando que o transporte não foi oferecido com o objetivo de angariar votos, bem como que não praticou boca de urna e que, em nenhum momento, pediu para os eleitores votarem em determinado candidato. O procurador eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso em apreço, é o relatório. Prossigo pelo voto diretamente, né? Mérito. O recorrente foi condenado pela prática do crime de transporte irregular de eleitores, posto que, segundo a peça inaugural, no dia 7 de outubro de 2012, por volta das 15 horas, na rua Vista Gaúcha, próximo à panificadora Trigo e Mel, o denunciado teria fornecido transporte a um casal de eleitores da zona urbana, de origem indígena, e arregimentado eleitores em favor de candidatos da coligação Canarana é para quem ama. A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito e pelas demais provas juntadas aos autos, nos autos, as quais asseguram que o denunciado foi flagrado transportando em sua caminhonete os eleitores de origem indígena Tatupeua Trumai e Tana Macalo Medeiros Damasceno, indo em direção ao posto de votação localizado na Escola Estadual Norberto Schwantz, onde os caroneiros votariam. Ouvidos em juízo, os eleitores confirmaram a autoria delituosa conforme se observa dos trechos abaixo transcrito. E o Tatupeua Trumai, é Peva, será? Deve ser Peua. Tatupeua, Tatupeua, ou Pacupeva, Tatupeua Tramai. No dia da eleição, fomos votar. Gente, vamos tomar banho e ia ver se tinha como levar a gente para votar, porque o menino estava pequeno. Não tinha carrinho para levar. Ele falou, não, eu levo vocês para votar. A Tana Macalo Medeiros disse, passou em casa mais cedo convidando a gente para tomar um banho na represa na chácara dele. Estávamos na caminhonete se dirigindo ao local da votação. Quando virou a esquina, o pessoal da promotoria parou ele e estava com a bandeira do 22. Logo, as alegações do recorrente de que ofereceu carona ao casal indígena desinteressadamente não merece guarida. Eis que o caderno probatório confirma a prática da conduta do transporte irregular de eleitores da zona urbana de Canarana. Eis que o acusado mal os conhecia, além do que restou demonstrado o interesse do mesmo em obter votos para os candidatos por ele apoiados. De igual modo, a regimentação de eleitores prevista na Lei 9.504 também restou demonstrada, conforme informações constantes do auto de prisão em flagrante, que vou ler aí a parte negrita aí, abre aspas. Foi efetuada a abordagem do veículo em tela devido a estar promovendo propaganda eleitoral irregular, ou seja, com bandeiras armadas na carroceria. Outras pessoas no interior do veículo que se tratavam de indígenas e nessa situação foram verificado que o indígena Sr. Tatupeua Trumai estava carregando em sua mão folhetos de divulgação eleitoral do vereador Maurão. Prossigo aí. Este ainda tentou esconder, transferindo, no momento da abordagem, transferindo o mesmo de mão para que não fosse percebido. Logo, diante desta situação, indagados, os indígenas já haviam votado. Se os indígenas já haviam votado, em primeiro momento eles disseram que sim, e que somente estavam sendo levados pelo senhor Itacir para sua chácara. Foi averiguado pelo promotor
com apoio desse, grave a veracidade da versão dos indígenas, sendo constatado que, conforme certidões anexas dos delegados das sessões de votação de ambos indígenas, os mesmos ainda não haviam votado. Quer dizer, o que o Ministério Público foi verificar em loco, na sessão, se realmente havia exercido o direito de voto. Convém trazer, fecha aspas, convém trazer à colação trecho do parecer do Procurador Eleitoral que ratifica o acerto da decisão condenatória proferida pelo juiz Acó. Abre aspas. Outra informação importante é a de que o réu havia percorrido toda a cidade em indas e vindas dos locais de votação desde as primeiras horas da manhã com claro propósito de angariar votos do candidato que apoiava. O acusado fora apreendido com uma bandeira em seu veículo, além de vários outros materiais de propaganda eleitoral especificados à folha 21, caracterizando também o crime de boca de urna. Fecha aspas. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso interposto por Itacir Fachin. É como voto. Em consonância, né, com o parecer. Como vota o doutor Flávio Pertin? Como revisor desse processo, eu também verifiquei todos os pontos elencados pelo relator e, deste modo, não resta dúvida quanto à prática delitiva praticada, estando a pena fixada no mínimo legal, a meu sentir não há reparos a ser feito na sentença de primeiro grau. Então eu acompanho integralmente o relator. Doutor Ricardo Almeida. Eu acompanho o voto do eminente relator com os acréscimos do eminente revisor, senhora presidente. Doutor Paulo César. Senhor presidente, pela simples leitura do relatório e do próprio voto, nós percebemos que a materialidade e a autoria são intrinsecamente ligadas e bem comprovadas, até porque houve diligência pelo promotor, infirmando a tese de que estavam voltando e não indo para o ato de votar, né? Então, parece-me que não há dúvida nenhuma da consistência da instrução probatória. Por isso, acompanho sem a menor dúvida o relator. Desembargador Luxeia. O reitor disse que foi pena mínima, substituiu por restritivo de direito toda aquela vantagem que... Quantos anos ele pegou? 4, 6 meses, né? Mais 6 meses. Só deu semi-aberto? 4 anos e 6 meses. Pois é, mas então está no mínimo. Não dava para puxar isso para o mínimo? Mas podemos fazer reformas médios quando a pena está muito recrudescida, porque dois votinhos. Mas eu acho que está no mínimo, né? Mas se fosse mínimo 4 anos, dava para substituir. Até porque 4 anos e 6 tamanho da pena, né? É. Mas tem que ver se... de 4 a 6 anos a pena mínima. 4 a 6 anos. Quanto foi a pena aí? Não, a pena deu 4 e 6. É. De detenção. Então eu acho que... Dá para substituir. Não substituiu? Não substitui. Detenção. Me permite só um esclarecimento. Porque olha o que fala aqui o tipo, né? Excelência. Exclusão de 4 a 6 anos. Não é 4 anos e 6 meses. É de 4 a 6. Não, mas para a gente verificar se ele faz jus à substituição, nós temos que conjugar com 33 e seguintes do Código de Processo Penal. É só isso. Tem que ver se ele tem antecedentes. Se ele tem condições, né? Porque... eu não sei se tem elementos para fazer Senhor essa presidente, avaliação. desembargador, eu vou ler aqui até para corroborar, ajudando até as questões a sentença, a parte expositiva da sentença. Eu tenho aqui o seguinte. Portanto, condeno o acusado Itacir Fachin a cumprir a pena privativa de liberdade total de 4 anos de reclusão e 6 meses de detenção, devendo aquela ser executada em primeiro lugar por ser mais gravosa. Condeno ainda ao pagamento tal. Entretanto, o óbice da somatória das penas de reclusão e detenção não atinge, como dito pelo processualista Nutti, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, desde que não exceda o critério temporal previsto no artigo 44 do Código Penal. As penas somadas resultam em 4 anos e 6 meses, não atendendo o requisito temporal exigido pelo inciso do Código Penal, inciso 1º do Código Penal, o que impossibilita a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Foi esta a fundamentação. Foi essa Bom, na verdade, foi essa a fundamentação do... Eu não entendo por que ele não colocou a pena no mínimo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista só para verificar essa dosimetria. É isso.
Se nós tivermos condição da gente baixar isso Baixar aí. um pouquinho, né? Se baixa, daí dá para substituir, porque não dava para... Com as vênias do relator, vou jogar na minha maquininha lá. Com certeza. Porque no processo eleitoral não consta, né? Aqui, por exemplo, folha de antecedentes do cidadão. Mas se ele, muitas vezes ele preencheu todas as 8 condições. Não, eu sei, mas ainda que ele tivesse condenação, não poderia ser considerado que não está nos autos, entendeu? Ah, sim. Né? Prefeito de agravante, essas coisas. É lógico, nós não podemos ir no sistema para agravar a vida dele. Tem uma jurisprudência aí querendo que a gente abra e jogue. Não, aí não. Aí não. A gente pode abrir para favorecer. Com certeza. Favorecer, nós vamos fazer tudo, né? Eu vou ver. Doutor Agamenon. Só essa parte. Tranquilo. 39, né? É que ele foi condenado em dois crimes, né? Na verdade, não é um crime só, é um cúmulo, matéria. É um cúmulo. Porque foi o 39, a boca de urna também, né? Por isso que tem 6 meses de detenção, eu acho que ele jogou no 39 lá. Mas tudo bem, eu vou aguardar o pedido de vista. Adiada a conclusão do julgamento, faz pedido de vista do quarto vogal do desembargador Luiz Ferreira, após o relator, revisor, segundo vogal, terceiro vogal, terem negado provimento ao recurso em sintonia com o parecer ministerial. Processo 694-317, prestação de conta de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Karine Fonseca de Andrade. Parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas ou em entendimento diverso desaprovadas. Doutor Lídio, relator. Antes de passar a palavra ao relator, Vossas Excelências estão percebendo que 90% das mulheres candidatas às contas não prestadas. Portanto, é o efeito colateral nocivo da tal lei de cotas de gênero. Não é mera coincidência, né, senhora presidente? Esse índice elevado de mulheres que não prestam contas. Conseguiu? Não é mera coincidência. Eu disse aqui... Esse aí, verdinho aí, ó. E, aliás, eu queria até perguntar para ele que hora que ele trabalha lá no Maranhão. Mas não perguntei, fiquei quieto. Eu disse aqui para ele, mas a cota é uma conquista e que se conquista não se abdica. Isto é uma conquista? Se eu estou vendo como uma conquista, eu preciso, então, dar mecanismo para que ela realmente seja. Não prestação. Prestar assistência, né? Que é o que eles deveriam fazer, né? Assistência jurídico-contábil, né? Pois é. Estou com um caso aqui de uma cunhada aí, que entrou de gaiato num navio aqui, para completar a cota do PV, do estopa. E aí eu vi aí que ela está condenada, até vou ver lá na secretaria, mandar fazer aqui e levar para o meu irmão pagar, porque senão ela vai, uma hora ela quer viajar e não numa carteira de identidade lá na rodoviária não vende, né? E não é que ela é analfabeta não, tem até mestrado. Não, senhor, não, esse não é o único efeito. Tem as consequências da não prestação de contas. Exatamente que se você se não é aprovada, não traz praticamente nada, tá falando. A não apresentação, né? Isso traz todas as consequências, né? E isso É o caso da não apresentação, né? já dizia desde há muito o doutor Fábio Comparato que não se acaba com discriminação através de leis de decreto, né? E contraria até a lei da oferta e da procura, né? Bom, mas vamos deixar de lado, eu passo a palavra ao eminente relator e já consulto antecipadamente o doutor procurador se está mantido o parecer escrito.
Cuida-se de processo de prestação de contas de Carine Fonseca de Andrade, candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. A candidata prestou as contas parciais, conforme extratos anexos nos autos, bem como apresentou a prestação de contas final de sua campanha eleitoral. O relatório preliminar para expedição de diligências apontou a existência de irregularidades na prestação de contas em exame, tendo solicitado que a candidata apresentasse prestação de contas retificadora, bem como o extrato da prestação de contas assinado e acompanhado de justificativa e, quando cabível, dos documentos que comprovam as alterações efetuadas sempre que o atendimento à diligência proposta implicar sua alteração. Devidamente intimada, conforme mostra o documento nos autos, a requerente quedou-se inerte, deixando que o prazo de manifestação transcorresse em habeas, como aponta a certidão de folha 32, o parecer conclusivo ratificou o relatório preliminar, tendo sido emitida opinião pelo julgamento das contas como não prestadas. A Procuradoria opinou pelo julgamento das contas como não prestadas, ou, alternativamente, pela desaprovação das contas e ao relatório. Vou ao voto diretamente, então, uma vez que já mantido o parecer. A requerente, apesar de ter sido devidamente intimada a apresentar justificativas e documentos para a regularização de suas contas, não manifestou no tempo regular. A resolução do TSE é bastante clara no que concerne ao atendimento das diligências que buscam a regularização das contas. Enquanto o dispositivo, o artigo 54, a linha B da resolução suprastada, traz ainda as consequências que sobrepesam quando não atendem às solicitações feitas pelo órgão responsável, a saber, o julgamento das contas como não prestadas, quando acorretarem situação prevista no artigo 42 e 49 da mesma resolução. Prossigo. A desídia da candidata, demonstrada por meio da sua não manifestação, conduz à necessidade do julgamento de sua prestação de contas final como não prestada, em obediência ao comando contido na resolução anteriormente citada. Ademais disso, o julgamento das contas de campanha eleitoral como não prestadas obriga o seu registro no cadastro eleitoral, impedindo a obtenção de certidão de quitação eleitoral no curso do mandato ao qual o interessado concorreu, conforme consta aí no dispositivo legal. E prossigo. Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo não prestadas as contas de Carine Fonseca de Andrade nos termos legais. Comunique-se à zona eleitoral competente, a fim de que esta decisão seja registrada na inscrição do eleitor. Após o transjulgado, arquive-se os autos como voto. Eu ainda gostaria, eu não vou nem pedir o microfone. É com pesar. Não, mas eu não voto, ainda bem. Mas eu ainda gostaria. Gandula de voto. Talvez o que falta aí não depende da área política. O que acontece, doutor Paulo, é que essas garantias, se elas efetivamente vierem a se concretizar, eu temo que vai aumentar muito a oligarquia nos estados, na medida em que
serão eleitas mulheres, as primas, as irmãs, né? Mais um efeito. Nada é como extinguir na raiz, e a raiz é a politização, é chamar as mulheres, aliás, a sociedade de uma forma geral. Eu, há 20 e tantos anos atrás, ou mais talvez, eu morei em Rondonópolis e eu nunca havia visto uma cidade do interior, naquela época, quase 30 anos atrás, provinciana, digamos assim, mas que se discutia muito política. E aquele padre Lothar, que até hoje está lá, né, ele era um capitaneador deste processo de discussão com a pobreza, com a massa mais... as camadas mais pobres da sociedade. Então eu acho que nós temos que encontrar esse caminho. Como eu penso que... Nesse momento é realmente a conta. As ações afirmativas, não sei. Elas têm que ser, Estados Unidos foi assim, as né? ações afirmativas elas têm que ser temporárias. Eu não sei, eu ainda tenho fortíssimas resistências às cotas. Por exemplo, na magistratura estadual, e aqui os colegas estão aqui para me dizer se há equívoco da minha parte, as mulheres encontraram durante anos forte resistência para o ingresso na magistratura. Não precisaram de cotas. E está aqui a doutora Ana Cristina, e eu vou dar aqui o testemunho que ela deu publicamente lá na Ordem dos Advogados, portanto eu me sinto habilitada a dizer aqui: uma mulher negra foi empregada doméstica, certidão de nascimento pai desconhecido, e não... Quer dizer, é um caso isolado? Pode ser. Eu não diria que é um caso isolado, eu digo que é um segmento diferenciado onde o mérito pessoal, a competência, faz com que a pessoa prevaleça. Mas é bom que tenha vozes discordantes para que se aprimore. Claro, sim. Porque se não começar... O primeiro passo é o que nós estamos discutindo. Será que nós estamos indo para um caminho, para o rumo certo, para os 4.000 passos, ou será que nós vamos descobrir, depois de 4.000 passos, que isso foi em direção ao despenhadeiro? Nós já temos uma experiência que podemos dar por positiva, que é os Estados Unidos. Lá houve... Bem, o nobre relator, o doutor Lídio, julgou não prestadas as contas, o que desencadeou essa discussão. Eu consulto o doutor Flávio Bertin. Desembargador, eu queria um esclarecimento por parte do relator. Doutor Lídio, um esclarecimento. Estou dando muito ponto de faca. Doutor Lídio, eu não consegui identificar aqui no corpo do voto quais foram as irregularidades que foram apontadas pela CCIA. Bom, na verdade, ela foi... houve alguns apontamentos em relação às irregularidades que ela deveria esclarecer e ela não veio. Por isso foi como não prestada. Mas inicialmente ela prestou alguma informação. Prestou alguma informação. Então, e essas informações que ela prestou... Tinha que olhar o processo, não estou com ele aqui agora, né? Mas ela foi chamada e deixou transcorrer o prazo sem que... O voto diz aqui que
apesar de devidamente intimada, Isso. ela não se manifestou a tempo e modo devido. Então ela não apresentou nada. É como não tivesse apresentado o que precisava ser visto, entendeu? Ela está sendo apenada pela desídia. desídia. Mas será que... O relatório consta que foi apresentado, né? Mas a gente tem adotado já aqui um sistema seguinte, que quando a parte não apresenta, quando ela é chamada e não apresenta, né, consta como não aprovada, né, quando não apresentada, entendeu? Ela prestou contas parciais. Parciais. Isso, entendeu? 36. E quando não conclui a prestação, é como se não tivesse apresentado. Agora, o que pode acontecer é o seguinte, eu estava pensando aqui, eu falei até com o desembargador de forma paralela, que há um caso concreto aí do desembargador e que ele ficava dando murro em ponta de facas aí, né, desembargador? E que lá na frente foi acolhido até, inclusive pelo Supremo, da lei antidrogas. E a gente discute com relação à questão das cotas aqui, mas a maioria, né, pelo menos, já demonstrou que tem uma certa insatisfação com a situação, né? Poderia, da mesma maneira como nós relevamos naquele julgamento de prestação de contas anterior, verificar se o que foi apresentado de forma parcial seria suficiente, então, para sobrelevar a desídia. Você poderia pedir vista e fazer esse tipo de análise, então. Entendeu? Estou vendo aqui realmente que o relatório é bem claro, ela prestou conta. Entendeu? Só no terceiro momento é que ela não cumpriu. Exatamente. Seria um rigorismo legal do processo. O primeiro vogal pede vista, eu consulto se os demais. Alguém quer antecipar voto ou aguarda? Aguarda, então, adiada a conclusão do julgamento. Faça o pedido de vista formulado pelo primeiro vogal após o relator ter julgado não prestadas as contas. Os demais aguardam. Matéria administrativa, processo, designação de juiz eleitoral para jurisdicionar a 39ª Zona Eleitoral. Este caso tendo em vista que o titular de lá é o Dr. Rodrigo Curvo, que assumirá aqui com a triste saída do Dr. Agamenon, e abertas as inscrições, eu estou opinando pela designação da mais antiga, que é a doutora Vandinelma Santos, juíza da 14ª Vara Criminal de Cuiabá, para exercer a titularidade da 30ª Zona Eleitoral. Todos de acordo? Tribunal, por unanimidade, resolveu designar a excelentíssima senhora doutora Vandinelma Santos, juíza de direito da 14ª Vara Criminal de Cuiabá, para exercer a titularidade da 30ª Zona Eleitoral de Cuiabá. Também aqui a designação de juiz, tendo em vista o término do biênio do Dr. José Arimateia, com a inscrição dos juízes, há um pedido aqui do Dr. Quinteiro que foi extemporâneo e ele pede para ser relevada a extemporaneidade do seu pedido, o que eu não posso, não estou aquecendo, porque aquecendo eu estaria relegando o segundo colocado mais antigo, que é o Dr. Iali Sabo Mendes. Então meu voto é no sentido de indeferir a inscrição do Dr. Jefferson Quinteiro e, por consequência, a designação do Dr. Iali Sabo Mendes, juiz titular da 7ª Vara da capital, para o período de 2 anos, exercer a titularidade da 51ª Zona Eleitoral da capital. Todos de acordo?
esta da designação do juiz para jurisdicionar na 13ª Zona Eleitoral de Barra do Bugres, tendo em vista a remoção da doutora Yanai Yamamura de Oliveira. Eu estou em atendimento aos critérios do Código Eleitoral, designando o excelentíssimo senhor João Filho de Almeida Portela, juiz de direito da 3ª Vara de Barra do Bugres, para exercer a titularidade daquela jurisdição que ficou aberta com a remoção da doutora Yanai. Todos de acordo? A unanimidade, designar o doutor João Filho de Almeida Portela. Deixo aberta a palavra, caso alguém queira se... Pois não, doutor. Em função do bom debate que nós tivemos hoje sobre a questão do novo Código de Processo Civil, com pedido expresso do nosso desembargador, corregedor, para ganhar um código seco, né? Que é registrado nos anais. Esses dias eu estava me perguntando, há uma discussão entre os juízes, entre os ministros, inclusive a ministra, o próprio Gilmar Mendes, salvo engano, se manifestou outro dia que fosse adiada a entrada em vigência do Código de Processo, mas o fato é que ele está para março. E há muitos aspectos polêmicos. Eu gostaria de indagar, até na presença do nosso diretor da escola, que já está infelizmente de saída, se há por parte desse tribunal, da escola, planejado algum curso preparando para o novo Código de Processo Civil, não só para nós, mas principalmente para os nossos assessores, né? Porque as inovações são muito importantes, né? E muitas polêmicas, inclusive. Há pontos ali que juízes estão diametralmente opostos aos advogados, conceitualmente falando, né? Na nossa lista de juízes, a discussão é homérica, e acredito que entre os juízes estaduais, o trabalho, também não seja diferente. Então, é um código que desperta paixões pela mudança que traz, e eu pergunto se há alguma proposta, algum projeto, alguma perspectiva de algum curso nesse sentido, já preparando para o ano que vem. Podia, inclusive, aproveitando o gancho, desembargadora, se for o caso da escola atender isso, até poder aproveitar o ensejo e fazer algo até mais extenso aí, né? Aproveitar, mas não fazer uma questão só específica. Fazer um curso intensivo e não apenas um... É isso? Fazer uma coisa mais, digamos assim, mais completa, elaborada. Da escola. Mas aqui também já tem programação para o segundo semestre. Tem. Foi feito um ciclo, né, especialmente processo civil. Até teve um dos palestrantes, foi o primeiro, até esqueci o nome dele, que falou exatamente a aplicação no Código Eleitoral. Mas a discussão ela tem que ser constante mesmo, tem que ter outros, né? Eu acho que Há uma previsão no segundo semestre, Já temos aí? Sim, tem uma previsão. Nosso presidente aí da escola tem algum projeto? Tem, inclusive, feito. Foi o pessoal que até tá vendo, né, Felipe? Já está em fase de contratação. Isso. Então só para esclarecer. Foi feito o pedido já para isso. Para fazer um específico de processo civil. Depende desse pessoal aí. Encontro, né, que nós vamos ter no dia 6 e 7, né, que nós traremos se pudesse conciliar essa data aí, né? 5, né? No dia 5. Nós vamos trazer... Né? Como é que chama o nome lá, Felipe? Fórum de Representantes. Fórum de Representantes. Já até publicamos o edital. Vamos encontrar um caminho aí. Um caminho, porque é uma sugestão interessante. Mais alguma colocação? Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.